Foi dia em que a filha da diretora quebrou a maior regra da escola, na frente da mãe dela, a dona Márcia. Enquanto eu vou fofocando, você vai assistindo o vídeo. Na minha escola tinha um projeto chamado Vivendo e Aprendendo, onde eram reunidos os piores alunos da escola para ter aula sobre disciplina, educação, respeito, tudo que a gente não tinha. A filha da diretora, ela ia lá pro meu colégio, que era uma zona, escola pública, participava como ajudante da policial, que ensinava as coisas pra gente no projeto. E essa menina, ela era uma santa. Era educada, não falava palavrão, cristalzinho, diamante da mãe dela. Mas aí ela começou a participar de umas aulas com a gente, começou a gostar de passar um tempo com a galera da pesada. Não, porque naquela sala de aula, tirando eu, ninguém prestava. Pra vocês terem uma noção, olha o povo que tava lá. Meu irmão só fazia merda, Giovana Furacão, escandalosa, barraqueira, briguenta, um amor de pessoa. Os gêmeos do 7º ano já quase colocaram fogo na escola uma vez. O repetente do 9º ano, 19 anos, barbudo, ia de moto pra escola, os professores tinham pavor dele. Raíssa Pimentel, destruidora de lares, ela mandava, metade da escola obedecia. E tinha eu, que fui injustamente acusado de ter feito fofoca. Fora os outros que se eu falar, vão vir aqui na minha porta, ó. Aí a filhinha da diretora, andando com esse bonde todo, começou a se revelar. Passou a matar aula com a gente, discutia com os outros, começou a falar palavrão, virou o pesadelo da diretora, que era a mãe dela. Porém, olha, existiam muitas regras naquele colégio, quase nenhuma era respeitada. A principal que a diretora tinha ódio era de beijo. Ou seja, dentro da escola, nenhum dos adolescentes podia dar uma bitoquinha. Até que teve um dia, a professora policial passou mal e a gente ficou de aula livre. O quadro tava cheio de atividade. O que a gente fez? Nos reunimos e, obviamente, jogamos verdade ou consequência. Mas calma aí, que agora eu vou pegar o meu celular e vou abrir o Resso. Vou escolher uma música e apresentar pra vocês uma curiosidade. O Resso tem a opção Similar Mix, que é uma playlist que seleciona as músicas, álbuns e artistas que você já está acostumado a ouvir, dando assim a oportunidade de ouvir diversas músicas relacionadas ao seu gosto atual. E, na função dos membros premiums, nós temos a opção de ouvir música com altíssima qualidade, para você ter a melhor experiência dentro do aplicativo. E também existe o plano da família, onde você e mais 6 pessoas podem dividir a mesma conta. E com 33% de desconto, terão acesso às funções premium. Voltando pra fofoca. Aí, né, o jogo começou. Até que teve uma hora que o meu irmão desafiou a filha da diretora a beijar a pessoa em que a garrafa parasse. A garrafa girou, 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 girou. E parou, né? Numa das pessoas que estava na roda. A Valentina levantou e falou assim, ó, pra pessoa que a garrafa tinha parado. Levanta aí, pô, desafio é desafio. E, ó, a turma toda comemorando, gritando. De repente, a gente só escuta assim, ó. Parabéns. Era a dona Márcia. No centro da sala de aula, visão panorâmica. De um lado, a diretora-geral na porta. Do outro, a filha dela, ficando com a Giovana Furacão. A dona Márcia travou, ela entrou em pânico. Ficou lá encarando a gente, começou a chorar. Chorou mais um pouco, chamou a filha dela, chorando ainda, e saiu da sala. Mal sabia a gente que depois daquele dia, a dona Márcia ia transformar aquela escola num hospício. Vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Fui no centro para comprar e resolver algumas coisas pra minha mãe. Um colega meu, que é meu vizinho, me mandou uma mensagem assim: aí, o ônibus do bairro quebrou, mané. Tô aqui no ponto, vai demorar um tempo pra voltar a rodar. Com o horário, o ônibus já chega atrasado. Imagina quebrado. Fui, né? E pedi o Uber. Pedi, cancelaram. Aí eu pensei, não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. Tinha mesmo, sabe o que era? O destino pra onde o Uber ia me levar. Aí vocês me perguntam, mas você botou o bairro errado? Não, eu botei o bairro certo. Esse era o problema. Um motorista de Uber, de táxi, eles têm medo de vir aqui onde eu moro. Eu bem cínico, bem sonso, peguei e mudei. Coloquei um bairro antes, bem antes do meu. Assim, quando o Uber estivesse me deixando nesse bairro que eu coloquei, eu ia falar, não, moço, sobe a rua aqui, porque lá no aplicativo não tava dando pra colocar o endereço certo. Mesmo instante já aceitaram. Aí eu fui ver, né, as informações do motorista. Um carro preto, bonito. Aí o tempo foi passando e o que o Uber tava a 1 minuto de chegar perto de mim. Nada de ver aquele carro preto bonito. Tava com um carro bem simplesinho, bem lata velhazinha. Buzinou, tava aqui na minha frente. Aí o cara, abaixando o vidro assim, ó, girando a manivela, botou o crânio pra fora do carro e perguntou assim, você que é o Rômulo? Eu olhei assim, falei que era eu. Explicou que ele era o meu Uber, só que ele tinha trocado de carro e o aplicativo não tinha atualizado. Gente, eu não sei que carro era aquele, mas eu sei que com um soco da minha sobrinha ele desmontava. Era cinza, só tinha 2 portas, todo fosco, entendeu? Amassado do lado. Gente, não tem nada contra. Só que eu fui enganado. Já tava pago, fui e entrei dentro do carro. Ele deu um arranque com o carro começou. Nós fomos andando, vamos indo, na graça do Senhor. De repente ele virou a curva e passou na rua mais famosa da minha cidade. Cheio de carro, criança, adulto buscando as crianças. O carro na frente da escola morreu. O trânsito parou, as pessoas começaram a buzinar atrás da gente, o pessoal começou a olhar da rua. Com toda a calma, educação e gentileza do mundo, virei pro motorista e perguntei, moço, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou assim, pô, acho que deu problema aqui no motor. Vou precisar da tua ajuda. Minha ajuda? Tu não pode empurrar o carro ali pra mim não, só pra dar um tranco. Era só o que me faltava. Eu não tinha mais nada a perder. Pensei comigo, saí do carro e fui empurrar. Que eu tô quase movimentando o carro com a ajuda de mais algumas pessoas que queriam que liberasse o trânsito me ajudando a empurrar. A criança lá daquela escola gritou assim, e ela é o menor do TikTok. O carro deu tranco, parecia o Flash. Entrei pra dentro do carro, sabe, o motorista arrancou com o carro e dei glória a Deus. Se vocês verem algum vídeo meu empurrando alguma lata velha por aí, marquem por favor, que eu quero saber quem são os engraçadinhos que gravaram. Chegou no bairro em que eu tinha botado no aplicativo, né? Olhei pro moço e falei assim, aqui, você pode subir aqui nessa rua por gentileza? E na verdade eu moro lá que eu não tava conseguindo colocar. Falou que não tinha como porque o meu bairro era muito perigoso. Eu falei assim, é o quê?
Eu só não vou te dar 0 estrelas porque não tem essa opção. Saí do carro, virei as costas e fui embora. Ia subir aquela ladeira. No meio da ladeira, passa o ônibus do meu bairro. Último banco da janela, o meu amigo. Ele só se deu o trabalho de gritar assim, ó. Aí, dei mole. O ônibus que quebrou foi da rodoviária, não foi o nosso, não. Olha, não tenho o que falar, gente. Eu vou contar pra vocês do dia em que eu e meu irmão caímos dentro da casa da mulher mais barraqueira do bairro. Estávamos finalmente de férias. E o meu irmão soltando pipa. Linha de uma pipa embolou na outra, elas se roçaram e uma pipa saiu voando sozinha, sem destino, sem dono. Avistamos a pipa caindo na casa de uma senhora que até os pastores tinham medo. Não vou falar o nome dessa mulher, por causa de que eu tenho senso, entendeu? E eu tenho medo de atrair coisa ruim. Regina. E pros mais íntimos, Dona Rerê. Mentira, só meu irmão chamava ela assim e era de deboche. E a pipa agarrou na antena que ficava em cima do telhado da casa. Aí nós dois, numa corrida insana, subimos em cima do muro e depois fomos direto pro telhado. Eu cheguei primeiro porque eu era pequeno e mais leve. Desembolei a pipa, no que eu fiz o reverso pra descer o telhado, tava lá o meu irmão, bem atrás de mim. Ele tentou puxar a pipa da minha mão. O telhado que a gente tava em cima fez um crack. Passei no braço dele e falei, eu não quero morrer. Ele falou assim, vamos pisando devagar, porque eu acho que o telhado tá podre. Porque ele completou a frase. As telhas começaram a quebrar embaixo da gente. Igual 2 sacos de lixo, nós caímos. Na sala da Dona Rerê. Eu caí em cima do meu irmão. Ele foi o meu colchonete. E o meu irmão foi direto no chão, caindo por cima do braço dele. E ele começou a gritar de dor. Meu irmão gritando, ai meu braço. Eu gritando, ai meu Deus. E a Dona Rerê gritando, ai meu telhado. Não entendendo nada, só tava ouvindo aquela mulher mandando a gente ir embora dali. E a mais barraqueira daquele bairro fez questão de levar a gente na porta de casa, fazendo escândalo, a rua toda ouvindo. Como era a comunidade, além da fofoca, as pessoas começaram a aparecer nas janelas, nas portas, na rua. Aquele barraco era o evento da semana. Chegamos na minha casa, a Dona Rerê começou a socar a porta. Esse dia minha mãe tava no trabalho, e minha prima, que era bem mais velha que a gente, abre a porta, apareceu jogando cabelo, perguntando o que tava acontecendo. A Rerê, assim que ela ouviu a porta abrindo, ela nem olhou pra quem tinha atendido. Começou a esculachar a gente, quando os nossos responsáveis não tinham um mínimo de senso. Falou da nossa família, falou da nossa casa, falou do meu irmão. Sobre o meu irmão, ela tava certa? Tava certa. Depois que a Dona Rerê terminou de falar tudo que ela tinha pra falar, ela finalmente virou pra frente, olhou na cara da minha prima e falou assim, pois bem, eu quero saber como que vai ficar o meu preju. Ela travou. Sabe por quê? Dá uma segurada que eu vou abrir o Resso. Vou escolher uma música e apresentar pra vocês uma curiosidade. O Resso tem a opção Similar Mix, que é uma playlist que seleciona as músicas, álbuns e artistas que você já está acostumado a ouvir, dando assim a oportunidade de ouvir diversas músicas relacionadas ao seu gosto atual. E na função dos membros premium nós temos a opção de ouvir música com altíssima qualidade, para você ter a melhor experiência dentro do aplicativo. E também existe o plano da família, onde você e mais 6 pessoas podem dividir a mesma conta. E com 33% de desconto, terão acesso às funções premium. Voltando pra fofoca, a minha prima já conhecia a Dona Rerê há muito tempo. Minha prima trabalhava no centro. A Dona Rerê gastou horrores no salão e não pagou. Minha prima já fez o contato visual. Ela começou a esculachar a Dona Rerê, falando que ela pagava de barraqueira de certa da comunidade, mas que tava devendo horrores. Pela primeira vez a Dona Rerê estava envolvida num barraco em que a pessoa que ouviu e abaixou a cabeça foi ela. E falou assim pra Rerê, assim que a senhora pagar absolutamente tudo que você deve lá no salão, eu mesma faço questão de pagar o prejuízo do seu telhado. Passar bem e boa tarde. E resumindo, meu irmão teve que colocar gesso no braço dele. Eu tive que tomar injeção porque o prego enferrujado me machucou. E a minha prima ainda obrigou a gente a contar pra nossa mãe. Eu chorando contei tudo, detalhe por detalhe. Minha mãe olhou pra minha prima e perguntou se era verdade. Quando a minha prima confirmou que tudo que tinha acontecido era verdade, ela olhou pra mim e pro meu irmão de cima a baixo e falou assim, bem feito. E deixou a gente de castigo as férias inteiras. Foi dia em que meu irmão entrou de moto na escola e eu me ferrei. Eu tenho um tio meio louco da cabeça. E no aniversário de 16 anos do meu irmão, o meu tio deu uma moto pra ele. E a partir desse dia, agora que o meu irmão tinha uma moto, a minha vida mudou. E mudou mesmo. Pra pior. O meu irmão ficava tirando de um lado pro outro o dia inteiro. Só que aí as aulas voltaram. O bonito do meu irmão, que eu não vou expor o nome dele aqui, porque da última vez que eu fiz isso em vídeo, ele me esculachou de um jeito. Então pra evitar problemas eu vou, fechar minha boca. O nome dele é Michael, gente. Aí as aulas voltaram, tô eu no ponto esperando o ônibus, que ia lotado, eu escuto bem de longe uma buzina. No que eu desviei meu olhar um pouquinho pra cá, meu irmão passa de moto com a mochila da escola. Aí ele humildemente, depois que passou por mim, ele estacionou na calçada. Olhou pra trás e falou assim, irmão, quer uma carona? O ponto de ônibus estava cheio de gente. Eu respondi todo emocionado, feliz, claro que eu quero, irmão. Aí ele olha no fundo do meu olho e fala assim, vai ficar querendo. E foi embora apertando aquela buzina. Eu não sabia onde enfiar minha cara, todo mundo em volta rindo de mim. Aí passou um tempo, né, cheguei na escola, e o inspetor, que se visse 2 pessoas se abraçando já mandava pra diretoria, tinha deixado meu irmão entrar com a moto na escola e deixar a moto estacionada lá no pátio, onde era o intervalo e o recreio. Mas até aí, né, vida que segue. O sinal tocou, foi cada um pra sua sala. Na hora do intervalo, meu irmão Michael decidiu simplesmente pegar a moto dele e ficar rodopiando pela escola. Lá na parte de trás da escola, onde a galera ficava correndo, zoando. E os inspetores raramente iam lá pra vigiar a gente. Eu tava indignado vendo meu irmão achando que ele tava no Velozes e Furiosos, levantando poeira. A maioria dos bobos da escola, tudo assim, bobo, aplaudindo. Até que teve uma hora que uma sem noção entrou na frente da moto. E aí ela levou uma leve esbarrada. Mas não aconteceu nada demais, ela só voou uns 2 metros para lá no chão. E nisso meu irmão apertou a buzina, se desequilibrou e caiu ele e a moto também. Esse momento foi a parte mais feliz do meu dia. E gerou uma muvuca, meu irmão meteu o pé rápido com a moto, botou lá onde ele tinha deixado no início. A menina que foi atropelada era amiga do meu irmão, então ela não abriu a boca de caçava dela
dela pra reclamar dele. Ela levantou assim, ó, como se nada tivesse acontecido, bateu a roupa dela toda suja de terra, o cabelo, a cara, tudo sujo. Só que ela tava mancando, então ela foi embora assim, ó, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo. Só que alguém, sem noção, espalhou que tinha um motoqueiro na escola. E chegou, ó, no ouvido da diretora. Aí quando o intervalo tava quase acabando, a diretora desceu lá no pátio onde a gente ficava, avistou a moto do meu irmão, já sabendo que era ele o dono, e chamou ele na sala dela pra conversar. Parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu podia jurar que meu irmão ia ser expulso, gente. Até que depois de 5 minutos de conversa, ele chega lá embaixo no pátio e fala que a diretora tá me chamando na sala dela. Eu cheguei lá e a dona Márcia General falou assim: oi, Rômulo, aqui, eu gostaria de dizer que eu sinto muito pelo que tá acontecendo com você, tá? Aí eu olhei pra ela assim e falei, né, que não tinha nada acontecendo. Aí ela falou assim: eu sei que essa situação é um pouco delicada, tá? Mas todos nós, os profissionais, os alunos daqui da escola, a gente vai te ajudar nessa. Não fica com medo, não fica desesperado, que tá todo mundo com você, tá ok? Eu tentava rebater o que ela tava falando, ela não deixava eu falar, falava que tava tudo bem, que eu não precisava me justificar, e falou que eu podia voltar pra sala. No dia seguinte, voltei ao colégio normalmente. Todo mundo me olhando, me encarando, umas pessoas que eu nunca nem vi vieram falar comigo. O povo da zoeira, que já me perturbava antes, começou a me perturbar mais. Só que dessa vez, eles estavam perguntando o que eu tinha comido ontem, se eu conseguia lembrar. Se eu lembrava qual era o meu nome, se eu lembrava o país onde eu morava. E eu fiquei sem entender nada, né? Parecia que eu era a nova piada da escola. E eu era mesmo, gente, sabe por quê? Porque o meu irmão contou pros professores e pra diretora que os meus médicos disseram que eu tava com um probleminha na cabeça de memória. E que ele só tinha me levado de moto pra escola porque eu esquecia que eu tava indo pra escola e me perdia. Que eu tava começando a ficar doido da cabeça. E ele nem tinha me levado de moto. Tem gente que me chama até hoje de Dory, do Procurando Nemo, sabe? Depois que todo mundo ficou sabendo, foi essa perturbação o ano todo. Mas vocês acham que ficou por isso mesmo? Ah, meu amor. Ficou, gente. Realmente, morria de medo do meu irmão, não fiz nada. Eu vou contar pra vocês do dia em que eu quase morri na mão do pessoal barra pesada da favela por culpa do meu irmão. Enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esse vídeo aí. Eu morava em uma comunidade barra pesada. No nível de que tinha ruas que você não podia andar depois das 11 horas da noite. Tinha um pessoal que andava armado, que mexia com os negócios. Vocês já estão entendendo, né? Mas até então eu nunca tinha tido problema com nenhum deles. Porque eu andava assim na comunidade. Não via ninguém, não falava com ninguém, só ia em direção à minha casa. Ou em direção ao ponto de ônibus. Apenas. Mas aí teve um dia que eu fiquei até tarde na rua, resolvendo os negócios de trabalho de escola na casa dos meus amigos. Quando eu acabei, já era de noite e eu fui embora sozinho pra casa. Desci no ponto de ônibus, devia ser umas 9h30 da noite, e só faltava caminhar até em casa. No que eu vi, na primeira esquina, um dos meninos que sempre estava na entrada da favela, começou a me acompanhar logo atrás. Eu andava e ele andava junto. Um cara de capuz, ele olhava assim pra mim, ó. Mas aí eu dei uma de maluco e fingi que nada tava acontecendo. Até que ele falou alguma coisa no radinho. Tava faltando uma rua pra eu chegar na minha casa. Veio um dos caras barra pesada lá da minha comunidade. Na minha direção, assim, linha reta. E o outro ali, ó, me acompanhando. Aí esse rapaz que estava vindo na minha direção, a gente já tava quase cara a cara. Aí eu dei um passo pra esquerda, pra ele passar aqui, né? Não é que ele também andou pra esquerda? Até que ele parou de frente pra mim. Eu olhei no olho dele e falei assim: desculpa, pode passar, pode passar. Aí ele falou assim, ó: aí meu patrão quer falar contigo, bora, me acompanha. Aí eu super calmo falei assim: moço, pelo amor de Deus, quem é teu patrão? Eu não fiz nada, eu juro. Aí ele falou assim: é o chefe do morro, bora, bora, bora. Comecei a acompanhar esse rapaz por livre e espontânea vontade. E aí, começou uma longa jornada. Aí primeiro a gente subiu um morro, depois a gente entrou numa trilha, depois a gente entrou em mais 5 becos. Passamos por um caminho de terra, eu quase caí. Subimos uma escadaria. Enquanto a gente fazia o caminho, um silêncio. Por fora eu estava assim, ó. Mas por dentro eu já tinha chorado em 25 línguas diferentes. Quando chegou no final da escada, minhas pernas já estavam tremendo. Eu não aguentava mais andar. Meu sapato tava machucando meu pé. Meu joelho tava doendo muito. Aí eu falei, né? Moço, desculpa, vai demorar muito aqui. Eu tô sentindo muita dor nessa minha perna aqui. Ele olhou pra mim e falou assim: como é que é? Aí eu falei: ih, nada. Nada não, ó. Melhorou já. Minha perna tá ótima, vamos. Vou te acompanhando. Até que finalmente a gente chegou num lugar onde era o topo da favela. Só tinha um barraquinho e o resto tu via a comunidade inteira. Na porta desse barraquinho tinha um cara parado. Muito simpático, gente. A cara dele o tempo todo era essa. Do nada, de trás do barraquinho sai um cara acompanhado de 2 homens. Esse cara com a mão aqui na cintura chega perto de mim e fala: é tu que é o Rômulo, né? Eu, pra passar uma vibe meio séria, respondi assim: sou eu. Mas eu juro que eu não fiz nada. Aí ele e aquela galera animadíssima que estava com ele começaram a rir da minha cara. E ele me falou que o meu irmão tinha comentado com ele de que eu estava vendendo um celular. E que ele estava interessado porque queria comprar e só tinha me chamado pra isso. Eu juro, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Então eu tava muito nervoso, tava cheio de medo. E aí de repente ele só queria me avisar que o meu irmão tinha falado com ele de um celular que eu tô vendendo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: olha, não é possível, entendeu? Meu irmão vai se ver comigo. Eu andei isso tudo. Eu não sei nem se eu ainda tô na cidade. Minha perna doendo, eu pensando que eu ia morrer. Tudo isso por causa de um celular. No que eu terminei a frase, eu prestei atenção em exatamente tudo que eu tinha acabado de falar, da forma que eu tinha falado. Lembrei que eu estava no meio daquela galera da pesada. E o chefão tava lá, ó, com a mão na cintura, chegando mais perto de mim, a cada vez que eu aumentava o volume da minha voz. Aí eu fiquei uns 4 segundos em silêncio e falei: desculpa, eu realmente tenho um celular, você tá interessado? Aí ele, que já estava quase me agredindo, falou que realmente estava interessado no celular. Eu falei que eu tava cobrando 400. Aí ele disse assim: eu tenho 150, fechou então?
Menos da metade. Aí eu olhei pra ele e falei assim, fechou, claro, tá ótimo. Aí resolvemos que eu entregaria o celular pro meu irmão. E assim que esse chefe tivesse com o meu irmão, ele pegaria o celular e entregaria o dinheiro. E depois o meu irmão me entregava. No final, ele falou assim, pô, então é isso, Rômulo, fechou. Gosto muito da tua família, entendeu? Vocês são um fechamento. Boa noite aí pra tu. E fez assim, né, no meu ombro. O que pra ele foi um leve tapa, pra mim parecia que tinham jogado cimento no meu ombro. Que nada, tamo junto, que nada. E aí, eles viraram de costas e foram embora. Resumindo, aqui pra vocês. Demorei pelo menos 50 minutos pra achar o caminho de volta pra casa. Fui perseguido por cachorros algumas vezes. Cheguei em casa, contei tudo pra minha família e pra minha mãe brigar com meu irmão. Todos eles riram da minha cara, mas eu vendi o celular por 150 mesmo. Meu irmão ficou com 50 reais, não me devolveu. E os outros 100, a minha mãe pegou, falou que ia guardar. Eu nunca mais vi esse dinheiro na minha vida. Vou fofocar aqui pra vocês do dia que, por causa de um ventilador, aconteceu uma das melhores tretas que eu já vi na escola. Era um dia totalmente comum. Até que o Pedro, um dos moleques sem sossego da minha sala, pegou o estojo de duas meninas lá da sala, subiu em cima de uma das cadeiras e escondeu o estojo em cima do ventilador. As duas meninas que eram donas do estojo são daquelas que ficam assim, ó. Para, Pedro, devolve meu estojo. Cadê? Poxa, você escondeu de novo. Nossa, gente, ninguém aguentava ouvir a voz delas. Eu não vou nem falar o nome dessas duas meninas, sabe por quê? Porque as duas me odeiam até hoje e tá arriscado elas verem esse vídeo aqui, entendeu? E ainda querer me processar. Maria Vitória e Kathleen. Eu falo mesmo, entendeu? Elas falam mal de mim até hoje. Além delas serem chatas, tinha um pequeno grande problema. O ventilador onde ele escondeu os estojos era em cima do lugar onde a Raíssa Pimentel sentava. E essa menina era uma das mais sinistras e mais respeitadas daquela escola. Porque tudo que ela tinha pra resolver, ela resolvia. Aí a Raíssa Pimentel chamou o Pedro e falou assim, aí Pedro, na hora que tu for esconder o negócio aqui, tu mexeu na parada do ventilador. Aquele botão que tu esbarrou vai fazer ele começar a girar. E o pino que segura ele não vai aguentar, vai dar merda. Aí o Pedro desconversou, disse que não ia dar em nada. E a Raíssa ficou, ó, quietinha. Até que uma das professoras chegou e, como esse dia tava muito quente, ligou o ventilador. E aí todo mundo começou a olhar pra ele porque tava fazendo um barulho muito alto. A Raíssa só fez assim, ó, um pouquinho pra trás com a cadeira dela. De repente o ventilador fez assim, ó, pá, desgrudou do pino que tava segurando ele e caiu. E bateu com muita pressão na mesa da Raíssa, se espatifou todo. A Raíssa levantou, andou na direção do Pedro, e os fofoqueiros, incluindo eu, tava tudo de olho, porque a gente sabia que ela ia fazer alguma coisa. Ela falou assim, quando ela tava quase chegando perto dele. Aí, eu te avisei, não avisei? Puxou o braço aqui atrás assim, ó. Pegou um impulso aqui, aí. Pau! Aqui, ó, no Pedro. E foi com tanta força que ele caiu no chão. Gente, ele ficou tonto. Pareceu que, tipo, em 5 segundos ele não sabia mais onde ele tava. Aí a Pimentel levantou a manga do casaco dela e mostrou que parte do braço dela tava inchado, porque o ventilador tinha caído em cima, tava roxo. Aí ela olhou pra ele no chão e falou assim, aí é o meu braço. Por causa da tua palhaçada. Voltou bem plena e sentou no lugar dela. Aí o Pedro levantou todo sem graça, fazendo piada, falando pra mão da Raíssa Pimentel igual um tijolo. Ele pediu desculpa pra Raíssa, falou que tinha sido vacilo dele. E aparentemente todo mundo continuou rindo e tinha levado numa boa. Até que um tempo depois o sinal toca e estava na hora de irmos embora. Eu e Raíssa, como a gente morava um pouco próximos, nós sempre íamos embora juntos. Terminamos de almoçar na escola, saímos do portão pra fora. Um aglomerado de gente assim, ó. E tava todo mundo esperando a Raíssa. Sabe por quê? Porque a Maria Vitória e a Kathleen, a dupla boca de caçapa, falaram pra irmã do Pedro, que era 2 anos mais velha que a gente, que ele tinha apanhado de uma menina da nossa sala. E aí a irmã do Pedro começou a espalhar pra escola inteira de que não ia ficar assim, que ninguém ia mexer com o parente dela, ia ficar por isso mesmo, e que ela ia cobrar a Raíssa. Não deu outra, gente. Nós pisamos pra fora da propriedade escolar, tava de um lado Kathleen, do outro lado Maria Vitória, e no meio a irmã do Pedro. A irmã do Pedro já começou a falar. Aí é tu que bateu no meu irmão! E começou a fazer um mini escândalo lá. Aí a Raíssa Pimentel olhou pra mim, tirou a mochila e falou assim, eu vou lá, mas eu não vou demorar muito não, tá? E começou a andar na direção das 3 mosqueteiras. E a galera da escola, todo mundo fazendo uma algazarra querendo briga. Na hora que a Raíssa chegou, ela só cruzou o braço e ficou assim, ó, olhando pra cara da irmã do Pedro. E a irmã do Pedro falando, gritando, gesticulando, batendo palma. Até que teve uma hora que a irmã do Pedro pegou e apontou o dedo na cara da Raíssa. E falou assim, não vai ficar por isso não, entendeu? A Raíssa imediatamente pegou o dedo dela, tirou e agarrou assim, ó, na blusa dela. Pegou na gola assim, ó, dobrou e puxou a menina pra perto dela. A menina, além de ser mais velha, era mais alta. Mas a Raíssa conseguiu botar ela cara a cara. E falou assim, me diz aí então, o que tu vai fazer? Qual vai ser, pô? Tu acha que eu tenho medo de tu? Aí a irmã do Pedro viu que a Raíssa não tava de brincadeira, segurou no braço da Raíssa e começou a falar, me solta, garota, me solta, tu tá maluca? Até que a Maria Vitória deu uma empurradinha no ombro da Raíssa. Aí a Raíssa Pimentel, que tava agarrada na irmã do Pedro, pegou e empurrou ela, virou na direção da Maria Vitória igual um trator. E falou assim, tu não me encosta, garota. Aí, atrás dela, a Kathleen foi e fez assim, ó, no cabelo da Raíssa Pimentel. A Pimentel nem olhou pra trás. Ela só virou a cintura dela assim, ó, e deu uma espécie de coice na perna da Kathleen. Foi tão forte que a Kathleen deu 2 passos pra trás e quase caiu no chão. De repente, quando a gente foi ver, já tava as 3 indo em direção à Raíssa Pimentel de novo. Até que do nada, lá longe, a gente ouviu assim, ó, como é que é aí, ô colega? Era ninguém mais, ninguém menos que a Giovana Furacão. A menina mais barraqueira daquela escola. Inimiga da Raíssa Pimentel. Aí ela já chegou desfilando, né? O pessoal assim, abrindo espaço pra ela passar e ela indo em direção à briga. Aí ela chegou e falou assim, vocês 3 são muito brabona, né? Nem gosto da Pimentel, não. Mas covardia comigo aqui não. Segurou a Kathleen assim, igual um pedaço de folha e fez assim, ó. E falou, tu sai daqui que tu já ganhou o teu. Tá igual o Saci com uma perna manca. Aí a Giovana Furacão virou pra Maria Vitória e falou assim, e tu, Maria Vitória, como é que vai ser? Ou você se garante sozinha, ou você não se garante. Tô disponível, e aí? Maria Vitória foi dando um passo pra trás, ó, quietinha. Aí a Giovana olhou assim, ó, pra Pimentel e falou, pronto, Feiosa, agora é contigo. E voltou pra plateia pra assistir. E eu, gente, gritando por dentro, juro. Que cena, meus amigos, que cena! Aí a Raíssa deu uma risadinha de canto pra Giovana e falou assim,
Tamo junto, furacão. Imediatamente já fechou a cara de novo e foi em direção à irmã do Pedro. Aí ela já chegou falando, era tu que queria resolver comigo? E ajeitou a manga assim, ó. Já tava pronta. Aí a irmã do Pedro meio que começou a desconversar e falou, era só pra te falar pra tu não mexer com a minha família, beleza? E começou a querer ir embora. Aí parecia que era gol de Copa do Mundo. Raíssa! Raíssa! O pessoal gritando que não sei o quê. Só que isso era só o início da treta. Porque depois de uns meses, quando aparentemente todo mundo tinha esquecido o que aconteceu, em um dia comum de aula, saímos da educação física, voltamos pra sala. No que a Raíssa sentou no lugar dela, ela observou que tinha uma cartinha. E sabe o que tava escrito? Assim como eu avisei, mexeu com a minha família, foi cobrada. E aí ela me mostrou o bilhete e a gente não entendeu nada, né? Na hora que a gente foi levantar pra ir pro intervalo, a cadeira da Raíssa Pimentel tava com super cola. E a calça jeans dela não ia mais desgrudar da cadeira. Oi, se você faz alguma dessas coisas, para de fazer agora. Primeira coisa é se diminuir. Pronto, não basta a vida tentar te derrubar todo dia, aí você mesmo se coloca pra baixo, falando da tua aparência, da tua personalidade, da tua vida triste. Parou agora. Você é maravilhoso e único do seu jeito. Se você não for a melhor pessoa pra você mesmo, quem vai ser? Me diz aí. Eu te respondo, ninguém. Isso mesmo, ninguém. Segunda coisa é dormir pouco. Você sabe muito bem a hora que você tem que levantar pra fazer suas coisas, não sabe? E você também sabe que dormir é essencial pra nossa saúde, né? Pra beleza e tudo mais. Então me responde por que você dorme 4, 5 horas por noite? Você tem problema? Cara, se economiza, tira um tempo pra você descansar. Depois não sabe porque tá de mau humor. Dá um tempo do celular, cara. Dormir é tão bom e faz tão bem. Então começa a separar um horário, por favor. Obrigado. Terceira coisa. Para de se afastar da tua mãe. Ah, mas a minha mãe não me entende. A gente vive brigando. Não interessa. Sabe quem vai ser a única pessoa que vai estar por você até o final? Exatamente, a sua mãe. E sabe quem estava desde o começo? Olha só, ela também. Então, por mais que ela não consiga te compreender, ela te ama e quer o teu bem acima de todas as coisas. Então para de responder ela, para de ignorar ela. Começa a ajudar ela mais. Já parou pra pensar na quantidade de vezes que ela colocou você na frente das necessidades dela? Então você levanta agora e vai dar um beijo nela, mandar uma mensagem pra ela fazer alguma coisa. Última coisa. Para de ligar pra opinião dos outros. Ai, não vou colocar essa roupa porque vão rir de mim. Não vou fazer isso no meu cabelo porque vão falar. Meu querido, vem aqui, vem aqui. Vem aqui que eu vou conversar com você. Tem alguém comprando alguma coisa pra você? Tem alguém te dando alguma coisa? Tem alguém perguntando se você tá bem? Tem alguém perguntando se você quer um abraço? Ligue somente pra tua opinião e faz só o que você se sente confortável em fazer. É isso. Beijão. Oi. Dando nota para os personagens na 4ª temporada de Stranger Things. O Will. 1/10. E só porque ele cantou aquela música da Suzy. Porque pegaram o Will nessa temporada e fizeram o Will ter raiva dele. Steve. 9/10. Eu só não dou 10 porque ele tá flertando com a Nancy. E tá cutucando num negócio que ele não devia estar se metendo não. Tadinho do Jonathan. Max. 10/10. Por motivos óbvios, ganhou o tempo de tela que ela merece, ela entendeu as coisas muito rápido, bateu no Demogorgon Supremo e ainda apresentou uma música braba. Murray, Murilo, sei lá. 11/10. Não prometeu nada, entregou tudo, entendeu? E ainda é engraçado, e não vejo ninguém falando dele, hein? Vicky, 0,2/10. Apareceu 90 segundos. 11. 6/10. A nota dela só foi acima da média porque ela socou patins na cara da mucreia da Angela. Cara, eu juro, a 11 nessa temporada tava só existindo. Ela tava seguindo o baile. Hopper, 100/10 por motivos óbvios. E olha que a temporada nem acabou ainda. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim: pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei, bora! E o Patati, o bobão retardado do grupo, falou assim: pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim, você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim, não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim, eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim, acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim, então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido coco antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim. E vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos. O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei, vamos continuar andando, por favor? Aí ele, mas eu caí. Eu falei, não interessa.
Nisso, lá no fundo eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei, se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois com as mesmas pessoas. Oi! Hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: vai, cavalinho pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó. Aí eu falei assim: ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? Eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim: menina, levanta daí. Aí ela falou: eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso, alguém gritou assim: a dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim: Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabem em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando lá. Oi. Fofoca da briga do Gabriel e do Miguel. Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora, o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele, que ele ia arrebentar o Gabriel. Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente. Aí o Miguel falou assim: vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo. O Gabriel olhou pra cara dele e falou assim: quem? E o Miguel respondeu: eu mesmo. Aí o Gabriel: te perguntou alguma coisa. A minha sala virou um estádio de futebol. Todo mundo gritando, batendo palma, jogando caderno. Aí quando a professora conseguiu acalmar todo mundo, mas os dois bocós que estavam rindo igual uns idiotas no canto, igual uma hiena, não paravam nem um minuto. Os dois bobões era eu e a minha amiga. A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou. Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio. Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois. Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca só pra ver duas crianças se bater? É claro que sim, ainda ficamos na primeira fileira. Depois de uns 15 segundos xingando um a mãe do outro, o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel. Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele. Em uma fração de segundos, o Gabriel invocou o Goku, o Jack Chan e o Karate Kid. Só deu um soquinho na cara do Miguel. Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão. E não abriu o olho não, ficou lá igual a Bela adormecida. Aí aquelas duas fofoqueiras X9, dedo duro do 7º ano, que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar. É Maria Clara e Sofia. Elas falam da vida de todo mundo, eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo. As duas sonsas foram e chamaram a diretora. Falaram que a minha turma do 8º ano tava todo mundo brigando. Resultado, minha turma ficou sem passeio, ouvindo bronca durante 3 horas, sem intervalo uma semana, o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto pro hospital mais próximo. Oi. Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim: seguinte, turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir.
que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos, e depois que já tava tudo arrumado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia que a professora desistiu de dar aula pra sempre por causa do meu irmão. Enquanto eu era um aluno exemplar e só tirava notas boas, meu irmão mais velho, que tinha mais consciência do que eu, ele era o pior aluno da escola. Sem brincadeira, a diretora falou isso na cara da minha mãe, na minha cara e na cara dele. Não adianta pedir, entendeu? Eu não vou falar o nome do meu irmão aqui, Michael, porque ele assistiu meu conteúdo e daqui a pouco tava esculachando. Todos os professores ou odiavam ou tinham medo dele. E ele amava o título de ser o pior da escola. Tinha uma pessoa na escola que gostava dele. A diretora, a dona Lúcia, jurava que ia transformar o meu irmão. Se recusava a expulsar ele. Aí teve um dia que a turma tava todo mundo de boa, tendo aula tranquilamente. A professora tentando explicar a matéria. Meu irmão andando na sala de aula, conversando com todo mundo, rindo, gritando. Parecia que ele tava na feira. Aí a professora pegou e falou assim: Maicon, senta agora! A tua turma e os teus colegas não entendem nem comigo explicando 5 vezes. Como é que eles vão entender com você fazendo palhaçada? Sim, ela chamou todo mundo de burro. Aí meu irmão andando na direção da professora lá na frente da sala, falou assim: ô professora, também não precisa humilhar a gente, né? Pô, que isso? Palhaçada mesmo seria se eu fizesse uma parada tipo isso aqui, ó. Olhou pra turma toda e falou assim: pam, pararam, pam. Aí todo mundo junto. Pam, pam. E a professora aqui, ó, só olhando ele. Aí ele falou assim: agora eu começo com vocês, hein? Aí a sala toda. Pam, pararam, pam. Ele virou de ladinho assim, ó, levantou um pouquinho o joelho e peidou de verdade nesse ritmo. E a turma toda foi a loucura. Só os bobos batendo palma. Era batendo na mesa falando assim: mais um, mais um. Aí a professora, querendo silêncio, indignada com a situação, pegou 5 livros, bateu assim no quadro, ó. Bum, bum, bum. A turma ficou em silêncio, meu irmão ficou todo sem graça lá na frente. A professora começou a surtar, falou assim: todo dia uma bobeira diferente. Já deu. Só um de nós dois vai ficar dentro dessa sala aqui. Ou eu, ou o Maicon. E completou falando assim: e quem é que vocês querem que fique? No que ela já tava até assim, ó, pro meu irmão sair. O pessoal começou a falar assim: Michael, Michael, Michael. Aí ela falou assim: é isso mesmo que vocês querem? Que eu saia? Aí todo mundo: sim! Aí é que ela surtou mesmo. Falou um monte na nossa cabeça. Foi na sala da coordenação. Acabou com a nossa turma. Falou horrores. A coordenadora foi lá, deu sermão na minha turma, no meu irmão. Com a turma toda assistindo, a coordenadora perguntou assim pro meu irmão: você tem alguma coisa a dizer pra sua professora, Michael? Aí ele falou assim: pô, dona Kátia, eu tenho sim. Aí, professora, oi, vou contar aqui pra vocês a história do dia em que o amigo secreto, amigo oculto, com a minha turma na minha escola, terminou em confusão. Tava na vez da Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da minha escola, dizer quem ela tinha sorteado e dar o presente. Chegou e falou assim: a pessoa que eu sorteei beija metade da escola, fala mal de todas as meninas que ele fica e namora. E é o sonso do Nicolas, toma. Entregou um colírio e falou pra ele dar pra namorada dele, porque ela era a única que não enxergava que ele chifrava ela com todo mundo. A namorada dele era a Patricinha, que tava ali, que tinha tomado uma livrada na cabeça da própria Giovana Furacão. Uma leve discussão e a brincadeira continuou. O Nicolas sorteou o Thales. O Thales, ele era muito encrenqueiro. Ele falava gritando igual a Giovana Furacão, dava cabelo na cara dos outros, prendia antes de toda a briga, fazia assim. Só que ele não tinha cabelo. Thales pegou o presente que ele ia dar pra pessoa e falou assim: a mana que eu sorteei acha que tudo se resolve na briga. Se um dia eu pegar pra humilhar ela, vai precisar de no mínimo 5 anos de terapia. Com uma escova de pentear cabelo e entregou pra Raíssa Pimentel. Ela era uma menina que não discutia com ninguém. Ela não gritava, não elevava a voz, ela não fazia nada. Quando ela tinha que resolver com alguém, meu filho, era briga na certa. Na hora que ele entregou o presente, ele falou assim: usa bem a escova, tá? Porque o teu cabelo é ridículo. A Raíssa foi, estendeu a mão e falou assim: bem-vindo ao inferno. Apertou a mão dele com tanta força, pra ver ele assim, ó, com um climão na sala, mas o jogo continuou. O Gabriel contou que tinha me sorteado e me deu meu presente. E só um garoto que não tinha sido presenteado, que era o garoto que eu tinha sorteado. Ele era o líder da galera que era riquinha lá da escola. Mesmo todo mundo já sabendo que só faltava ele, que eu tinha tirado ele, comecei a hablar e hablei mesmo, porque eu adorava uma confusão. Peguei o meu presente que estava embrulhado e falei assim: então, gente, o meu presente vai pra uma pessoa que portável chato, ninguém aguenta ouvir a voz dele. Por incrível que pareça, eu tenho aqui, pra quem quiser ver no meu celular, o Mauricinho, através de mensagens, se humilhando pras minhas amigas fofoqueira Boca de Caçapa e Giovana Furacão barraqueira sem noção. Entreguei um bicho de pelúcia pra ele, falando que era pra ele matar a carência dele, que eu entreguei. E virei as costas, se armou assim, levantou a mão, Gabriel viu, deu um empurrão nele. O amigo do Mauricinho, o Nicolas, chegou e enfrentou o Gabriel também. Aí, a galera dos dois grupos começou a se intrometer. E o barraco tava armado, uma guerra civil tinha começado dentro daquela sala. A professora não tava conseguindo mais falar, ninguém tava ouvindo ela tava desesperada. Daqui a pouco, a Patricinha líder que eu tinha falado no último vídeo, um pó de maquiagem que alguém tinha ganhado de presente e tacou na cara da Giovana Furacão, falando que ela tava gritando muito, que era pra ela ficar quieta. A Giovana Furacão passou a mão assim, ó, limpou o olho dela e gritou assim: ah, mas tu não fez isso não. 2 passos pra trás e fez assim, ó, 2 dedos aqui, ó, na garganta da Patricinha. A Patricinha ficou sem ar e fez assim, ó. Enquanto isso, a sala, um caos, um empurrando o outro. Pouco, a gente só escuta assim, ó.
Todo mundo olha pra porta da sala. Era a dona Márcia, diretora. Naquele momento, todo mundo parou e ficou em estátua. E a diretora, a dona Márcia, começou a analisar aluno por aluno. Eu parado com a cara mais sonsa do mundo do lado da minha amiga com uma máscara do Gabriel de cropped, uma das patricinhas com gelo na cabeça por causa da livrada que ela tinha tomado da Giovanna Furacão. Isso foi explicado no último vídeo. Também, a Giovanna Furacão cheia de pó na cara igual uma palhaça, Patricinha Master de joelho assim, ó, sufocada no chão, Mauricinho com um bicho de pelúcia enorme debaixo do braço, Mentel enfrentando 3 pessoas, escovando o cabelo ao mesmo tempo. Professora, chorando na cadeira dela. Diretora, com muita raiva, olhou assim pra gente, deu esporro em todo mundo, mandou geral pra sala dela, advertência pra todo mundo da nossa turma, ainda deu uma suspensão de 3 dias pra nossa turma e só podia voltar com o responsável. Como era final de ano, a gente só foi aparecer lá na escola no ano seguinte. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do barraco que eu e a Giovanna Furacão fizemos dentro do ônibus. Assim como eu contei no último vídeo, o meu irmão tinha quebrado a perna porque eu e ele caímos do telhado. Aí ele foi, retirou o gesso e teve que botar uma bota pra manter a perna e o pé imobilizados e afins. Quando tava quase na volta do período das aulas, a gente foi lá na escola resolver os negócios. Eu, meu irmão, que nem com uma perna só parou de fazer merda, e a Giovanna Furacão. Simplesmente a menina mais... como é que eu digo? Barraqueira, briguenta, escandalosa. A gente já tinha ido lá e resolvido tudo na prisão. Vamos pegar o nosso Uber, mais conhecido como ônibus, pra retornar aos nossos lares. O irmão, Manqueta, né, entrou pela porta do meio, sentou num banco preferencial do lado de uma senhora. E a senhora tava dormindo com a boca aberta. Até o olho dela tava meio aberto. E eu e a Giovanna ficamos um do lado do outro virados pro meu irmão, socializando nós 3 aqui. O ônibus começa a lotar. No meio daqueles pobres todos, o cara que desde que ele subiu no ônibus, ele ficou encarando nós 3. Tava claramente perturbado com a gente ou com o piolho. Ele era careca, então a resposta vocês já sabem. Uma hora que a senhora que tava dormindo do lado do meu irmão, bem velhinha mesmo, com a boca aberta e com a cabeça encostada no vidro, e começou a bater assim. A gente começou a rir, Giovanna com aquela voz de sirene, porque ela não sabe falar em silêncio. Ela grita em todas as ocasiões. Começou a chamar muita atenção. O cara que tava do nosso lado, imediatamente virou pra gente. Começou a militar pra cima da gente, gritar. Falando que o meu irmão não tinha direito de sentar naquele banco preferencial. Tinha idoso em pé. O irmão, que tava igual um saci, podendo usar uma perna só. Eu cresci o peito assim, né? Olhei dentro da cara dele. Voltando pra fofoca. Dei a mão no ombro da Giovanna Furacão e falei assim... amiga, pode falar. Ela já como prendeu o cabelo, começou a bater de frente com o cara. Lembro das palavras bonitas dela até hoje. Ela falou assim, ó: tudo aqui, ô seu panguá. Você acha que essa bota que ele tá usando é o quê? Futurística? Nova moda? O meu amigo quebrou a perna e ele está no banco preferencial porque é um direito dele. Você pode abaixar o seu tom na hora de falar comigo, tá bom? Ela começou a macetar ele nos argumentos. O cara foi ficando exaltado. Saiu pra cima dela assim, ó, chegando perto dela. Ela cruzou os braços assim. Mentira, um delas estava segurando a barra pra ela não cair. Ficou encarando ele. O pessoal no ônibus percebeu que ele tava muito exaltado, gritando muito. Começaram a mandar ele parar. Esse cara tava muito boladão, então ele começou a xingar todo mundo no ônibus que tava falando pra ele parar. Então em 2 segundos, todo mundo do ônibus tava contra ele. Giovanna Furacão pegou e gritou assim: aí, motorista, para o ônibus aí, que esse cara vai descer sim. Todo mundo começou a gritar junto. O turista parou o ônibus. Giovanna foi batendo palma, mexendo no pescoço, até o cara descer e seguiu ele até a porta. O cara falou que a nossa cidade era muito pequena e que ele ia encontrar a gente. Mas enfim, ele ficou pra lá, o ônibus foi, chegamos em casa, tudo certo. Um dos melhores barracos que eu já vi no ônibus da minha vida. Calma aí que a fofoca não acabou não. Eu e minha família nos reunimos na sala, assistindo TV Lisão. De repente passa uma reportagem. A senhora que foi encontrada morta dentro do ônibus. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era hiperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Eu reuni os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovanna Furacão, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito: a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e dar hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte: não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no 4º andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovanna não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento em que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós 4, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material escolar porque ele ia fugir, ele ia embora, e falou assim pra gente: que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim: pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovanna Furacão, com seus 6 metros de altura, parou na frente dele e falou assim: ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim: poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua boiada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim: gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim: é claustrofobia que se fala, ô sua maluca?
No que ela deu uma risadinha, ela falou, vou desmaiar. Começou a apanhar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho, encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares sem nenhum sinal, a gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode se levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça. A Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim, me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó. E começou a socar a porta assim, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim, ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia, que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa, e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora, estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que tava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim, abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim, alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou, então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi. Fofoca do dia em que uma menina fez 11 pessoas da minha turma reprovarem. Essa garota não era qualquer pessoa, não. Ela era extremamente arrogante, soberba e inteligente. E por ela ser um gênio, ninguém ganhava dela nos argumentos. Ela precisava de 5 segundos pra humilhar qualquer pessoa da escola. Além de ser queridinha dos professores, da diretora, mas o pior de tudo nela é que ela odiava o meu grupinho com todas as forças. Eu só não vou falar o nome dessa garota, porque ela é famosinha aqui na minha cidade. E eu tenho certeza que algum conhecido dela vai abrir a boca de caçapa e vai falar que eu falei dela. Victoria é o nome da criatura. Não tinha 3 semanas de aula, ela já tinha dedurado o meu grupinho. Nós, os piores alunos da escola, éramos chamados de terroristas. E fez a gente ficar sem intervalo e sem educação física durante 4 meses. Só porque a gente tava invadindo a quadra todo dia. Logo depois que o castigo foi lançado, na hora do intervalo todo mundo no pátio, Giovana chega e chama a Victoria pra um bate-papo, resolver as coisas. Falando que queria conversar a sós com a Victoria. Pra quem não sabe, a Giovana Furacão era uma das terroristas, a menina mais barraqueira da escola. No que elas foram se afastando lá pro final do pátio, todo mundo ficou assistindo de longe, né? Inclusive o inspetor que tinha medo da Giovana também. Só dava pra ver a Giovana fazendo esses gestos aqui pra Victoria. A Victoria voltou de lá pálida, sem reação, calada. E a partir desse dia ela tava diferente. Ela ficou na dela até o final do ano. Aí no último mês todo mundo tava precisando de ponto em matemática. 70% da turma tava de recuperação. Aí a Victoria tinha passado de ano, ela não precisava mais ir na escola. Sentou, pegou a recuperação, porque era opcional você fazer. Mandou a resposta das 3 primeiras questões no grupo da sala. Esperou uns 5 minutinhos, levantou, entregou a recuperação dela, virou de frente pra turma e falou assim, tá todo mundo da sala colando. E foi embora. O professor mandou pausar a recuperação. Ninguém mais podia tocar naquela folha. Recolheu e começou a riscar e dar 0 nas provas que tinham as 3 primeiras questões iguais. E por causa disso,
11 alunos tiveram a prova zerada e não conseguiram recuperar os pontos e reprovaram. E do grupinho terrorista, só eu, Giovana Furacão e minha amiga fofoqueira que conseguimos passar. O resto, incluindo o meu irmão Maicon e a Raíssa Pimentel, ficaram reprovados. A menina sozinha tinha conseguido reprovar 11 alunos e a gente não ia fazer nada. Exatamente. A Victoria tinha mudado de colégio, pediu transferência. Não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Até o ano seguinte, que o meu irmão e a Raíssa descobriram aonde a Victoria estava estudando. E aí, meus amigos, a treta tinha saído de dentro da sala de aula e tinha se transformado em treta de escolas. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que o amigo secreto, amigo oculto, terminou em confusão lá na minha escola. A professora de arte, com o encerramento do ano, teve uma brilhante ideia de fazer um amigo secreto. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Tudo podia dar errado porque a nossa turma se odiava. Chegou o dia do encerramento e fomos brincar. A professora que começou o jogo e entregou o presente pra uma menina. Sério, essa menina, ela era simplesmente a menina mais bonita e mais rica da minha escola. Só que o que ela tinha de dinheiro e beleza, ela tinha de chatice. Ela era insuportável. O nome dela eu não posso falar, porque senão ela vai me processar. Renata, mais conhecida como Renatinha. O presente era um conjunto de joias brilhantes. Aí, como ela tinha sido presenteada agora, tava na hora dela presentear alguém e falar quem ela tinha sorteado. Ela abriu o bocão e começou a falar da pessoa. Falou que era uma menina fofoqueira, mentirosa, só sabe rir e que era a bobona da turma. Imediatamente eu olhei pro lado e falei assim, é você, amiga. Dito e feito. Ela deu 2 passos pra frente, esticou o braço e falou assim, é pra você, menina. Entregando pra minha amiga. Quando ela tirou do plástico, era uma máscara de Halloween de fantasma, tipo Jason. E o grupinho da Renata começou a rir. O Halloween já tinha passado. Ela tava zoando com a minha amiga. Naquele momento dava pra ver. O brilho da minha amiga não sumiu. Ele entrou em extinção. Aí minha amiga pegou o presente dela e entregou pro garoto que ela tinha sorteado. Esse garoto andava com a Renata, então ele também era metido, ele também era chato. E aí ele foi presentear um nerd. E esse nerd não falou o ano todo. A personalidade dele era ser estudioso e inteligente. Só que na hora do Pedro entregar o presente pro nerd, chamado Breno, ele começou a falar que ele tinha tirado alguém insignificante, alguém chato. O Breno levantou do lugar dele e começou a lacrar em cima do Pedro. E a frase final dele pro Pedro foi assim: se você fosse tão bom quanto você acha que você é, no mínimo você seria insignificante como você diz que eu sou. Mas nem isso você consegue, porque você é apenas odiado por todo mundo dessa escola. E aí todo mundo aplaudiu o nerd, todo mundo ficou O Pedro, sem reação, quis partir pra cima do Breno. A Giovana foi a menina mais barraqueira da minha escola. Entrou na frente e falou assim, você não vai encostar a mão nele não, porque você falou o que quis e agora ouviu o que não quis. Continua esse jogo, bora, bora. Aí chegou a vez do Breno dizer quem ele tinha sorteado e dar o presente pra pessoa. E ele tinha sorteado a amiga da Renata, que era uma patricinha, que era tipo Capacho, o pet da Renata. E ele deu um cropped de presente bem bonitinho mesmo, embrulhadinho, tudo direitinho. Quando essa patricinha abriu o presente e viu a cor e como que era o cropped, ela botou de novo dentro do embrulho do presente, entregou na mão dele e falou assim, desculpa, é que eu não uso roupa de feira. E os amigos dela começaram a rir. E o Breno ficou sem reação, ele não sabia o que dizer. Nisso, o Gabriel, do nosso grupo da zoeira, abraçou o Breno e falou assim, se ela não quer, eu quero, pô. Tirou a camisa e botou o cropped. Olhou dentro da cara da Patricinha e falou assim, aí pega a visão, teu presente não devia ser esse cropped não. Devia ser logo uma serra elétrica pra cortar esse chifre aí que teu namorado te colocou. E o namorado dela tava do lado. Aí começou a confusão de novo, a professora se intrometeu e chegou a vez da Paty dar o presente. Aí ela falou que a pessoa que ela tinha sorteado era barraqueira, só falava gritando, era insuportável, mal educada e entregou na mão da Giovana Furacão. Aí a Giovana falou assim pra turma toda, ó, tô deixando claro que se esse presente aqui for palhaçada, eu vou excomungar essa garota, hein? Quando ela abriu, ela viu que era um livro, Como Treinar o Seu Pet. Aí a Paty olhou na cara dela e falou assim, como você vive igual bicho, eu achei o ideal pra você. Não deu nem tempo de respirar, a Giovana deu 3 passos pra frente, pegou o livro que era de capa dura e falou assim, então tá, eu avisei. Bum! A Patricinha, que já tinha altura de um anão, virou um Smurf. E o grupo dos patricinhos começou a vir pra cima da Giovana. Aí a Giovana Furacão olhou pra turma toda, que ela era mais alta, e falou assim, aí, só pra avisar, o jogo acabou de começar, porque tem uns amigos meus que ainda não foram sorteados e agora é a minha vez. E depois teve mais treta. Contar aqui pra vocês do dia em que eu participei a briga barra pesada entre escola pública e escola particular. Enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esse vídeo aí. Basicamente, uma menina chamada Victoria sabotou a minha turma fofocando o pessoal que tava colando e fazendo 11 pessoas reprovarem. Quando ela viu que ela tinha feito merda, ela saiu do nosso colégio e foi pra uma escola particular. Isso mesmo, ela fugiu da treta. Mas não foi durante muito tempo. Por quê? Eu, Raíssa Pimentel, o meu irmão e a minha amiga fofoqueira estávamos andando na rua. Nós vimos um rosto familiar com um uniforme diferente. Quem era? Isso mesmo, a Victoria. A Raíssa, que junto com meu irmão tinha reprovado por culpa da Victoria, não pensou 2 vezes. Lutava artes marciais há anos, usou todo o conhecimento dela naquele momento. A Raíssa é uma menina que não faz barraco, ela não grita. Ela é sinistra. O que ela tem pra resolver, meu filho, ela resolve. Foi pra cima da menina. Aí a Raíssa Pimentel chegou na frente da Victoria e falou assim, prazer te reencontrar. Victoria olhou na cara dela e falou assim, e aí, querida, qual a sensação de repetir de ano? Pra quê? E aí vocês já entenderam o que rolou, né? A Victoria tomou uma coça. Mas foi de leve, porque a Raíssa tava de bom humor. Depois que a Raíssa terminou o trabalho dela, sem nenhum arranhão, nós fomos embora. Mesmo dia de noite, a Raíssa recebeu uma mensagem falando que ela tinha travado uma guerra que ela mesma não ia aguentar. E que era pra ela convocar a tropa dela, porque o pessoal da escola da Victoria ia estar esperando a Raíssa, praça no centro da cidade. Outro dia, antes do horário da saída, a escola toda sabia que ia ter briga. Todo mundo da escola se odiava. Mas quando eles souberam que a escola particular queria bater na escola pública, foi uma união. Juntou um monte de gente de turmas diferentes e foram
pra Praça Central. A gente pisou lá, nós vimos que tava de verdade. O pessoal da escola particular já tava todo mundo aglomerado, assim, só esperando a gente chegar mesmo. Só naquele lugar ali devia ter pelo menos uns 50 adolescentes. Aí, no que a gente chegou, a Raíssa e o meu irmão foram lá se justificar e explicar o porquê que não tinha sido covardia. A galera da minha escola, incluindo eu, ficamos lá de trás, só juntos ali caso acontecesse alguma coisa. E de repente, o Rico, que tava contra o meu irmão, que era pobre, ele pegou a garrafinha dele e abriu assim, ó, e jogou na cara e no corpo do meu irmão. A galera da escola pública saiu correndo igual um bando de soldado. E a galera da escola particular, que estava lá atrás também, foi pra frente pra resolver. Aí os dois grupos se encontraram e se enfrentaram. Nesse barraco, nessa briga, teve de tudo. Tinha gente gravando, tinha gente discutindo, mexendo o pescoço, batendo palma. A galera que foi só pra assistir e ficar gritando. O pessoal que não soltava o cabelo dos outros. E o pessoal que embolava na briga firme. Foi um caos. Aquilo lá tava uma maravilha. E os gêmeos do 8º ano estavam entre os piores alunos da minha escola. Dois juntos. Era uma peste. Abriram a mochila, tava cheio daquelas bombinhas. Eles começaram a acender um monte e jogavam assim, ó, no meio da galera. Acho que a primeira explodiu, um monte delas começou a explodir. Ficou parecendo um tiroteio. O pessoal era cagão, ambas as escolas pararam a guerra e saíram correndo. Giovana Furacão levantando o pessoal que ela tinha acabado de destruir. A gente da particular ajudando a gente da pública a levantar pra sair correndo. A partir desse dia, até hoje, existe uma rivalidade e ambas as escolas se odeiam. Pouquíssimas pessoas sabem onde isso tudo começou. Oi, vou contar pra vocês do dia em que o palco da minha escola quebrou, com a diretora, minha turma e minha professora, todo mundo em cima. Era semana de recuperação e de provas lá na minha escola. Mas a apresentação no palco só tinha que fazer quem precisava de nota ou quem tava de recuperação. E como o pessoal da minha sala era bem inteligente, graças a Deus, todo mundo teve que se apresentar. E a gente teve que escolher uma música bem educativa e dançar no palco na frente da escola inteira. E a professora que ficou responsável pelo nosso projeto era a professora de matemática. Ela era o catiço. Na matéria dela, a matemática, que tava todo mundo precisando de ponto. A gente sempre sabia o que ia cair na prova dela. Lágrima, gente, só caía lágrima. Eu só não falo o nome dessa professora porque ela mora perto de mim. Se ela descobrir que eu falei dela num vídeo, ela vai me cercar na rua, vai tirar aquela tamanca que ela usa, tijolo, vai tacar na Patrícia. Aí tá, né? Chegou no dia da apresentação, tava todo mundo muito confiante. E a nossa turma tinha ensaiado muito. Mentira! Tinha ensaiado coisa nenhuma. Depois que todas as turmas já tinham pulado, sapateado, se apresentado naquele palco, chamaram a nossa turma. Aí lá em cima do palco já tava a diretora, né? Que ela tava apresentando, ela ficava lá em cima observando a gente. Aí subiu a minha professora, acompanhada da minha turma, que eram poucas pessoas, graças a Deus. 40 alunos, gente! O palco era de madeira, todo velho, todo podre. A gente respirava mais profundo em cima daquele negócio. A madeira já fazia um barulho estranho. Aí a professora ligou a caixinha de som. Aí começou a tocar, né? E é na sola da mão, é na palma da bota. Mentira, não sei qual música que era. Era uma mais educativa. A coreografia foi rolando, todo mundo errando tudo. Aí o último passo que todo mundo lembrava era um que tinha que todo mundo pular com a mão pra cima junto. Na hora que eu e os mongolóides da minha turma pulamos todo mundo junto em câmera lenta, aquele momento feliz que todo mundo ia ganhar o ponto, já tava acabando a dança. E a gente pisar no palco. Simplesmente desmontou, quebrou, desfarelou igual Lego. Foi aluno, foi professor, foi diretora, todo mundo pro chão. Uma humilhação, aquele negócio todo comido quase de cupim. Uma poeirada, um chororô, uma gritaria da plateia. Diretora praticamente deitada em cima dos alunos. Professora toda desnorteada, tonta. Eu sem saber onde eu tava, tirando os outros que tinha caído em cima de mim. Mas no final, algumas pessoas se machucaram de leve. O resto do pessoal só foi o susto mesmo. E a gente ganhou ponto sim, tá? Tava valendo 10. Minha turma ganhou um ponto. Oi, enquanto essa receita passa, eu vou fofocar aqui pra vocês do dia em que colaram a menina da minha sala na cadeira da escola. A Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras que eu já vi, tinha se envolvido numa treta há um tempão com a menina do primeiro ano do ensino médio. E depois de um bom tempo, quando todo mundo pensou que essa história já tinha se encerrado, um certo dia, quando a Raíssa foi levantada da cadeira, ela percebeu que tinham tacado super cola. E não tinha mais como desgrudar porque a calça era jeans. E, consequentemente, estava começando a rasgar. E ela sabia exatamente quem tinha sido. Porque essa garota, que era irmã do Pedro da nossa sala, tinha deixado uma cartinha em cima da mesa da Raíssa Pimentel. Pelas coisas que ela escreveu, dava pra saber que era ela. Quando a Raíssa percebeu que ela não tava conseguindo mais levantar e que não ia ter jeito, a calça dela não ia sair dali por nada, ela pediu ajuda pra mim e pra Lívia. A Lívia, gente, era uma das meninas mais inocentes que eu conheço. Ela tinha os neurônios a menos também. Enquanto eu só tava conseguindo rir da Raíssa Pimentel colada na cadeira, a Lívia querida falou que tinha uma ideia brilhante. Que pra tirar super cola, precisava só jogar água fervendo. Aí a Pimentel falou assim pra ela: vai jogar água fervendo em cima de mim, Lívia. Aí a Lívia parou, pensou uns 3 minutos e falou assim: ih, amiga, é verdade, não vai dar. A tia da Mirella não quer dar uma caneca pra gente esquentar água. A gente mandou a Lívia calar a boca. Na hora do intervalo, quando não tinha mais quase ninguém na sala, o Gabriel, um dos bobões lá da minha turma, apareceu, viu da cara da Raíssa, né? E ofereceu a calça dele pra ela usar. Deu nem tempo dela falar não. Ele já baixou assim, tirou, ficou só de cueca e entregou a calça dele gigante pra Raíssa, que era nanica. Aí o Gabriel falou que depois eles enrolavam um short com os crise e que ela podia usar a calça dele e depois no outro dia devolvia. Aí a Raíssa arrebentou o fecho da calça jeans dela e teve que fazer meio que uma manobra pra ela conseguir sair dali. Mas ela conseguiu, botou a calça do Gabriel, perguntou pra mim se eu sabia onde era a sala da irmã do Pedro, a menina que tinha colado a Raíssa na cadeira. Aí eu, o maior fofoqueiro daquela escola, falei assim: claro que eu sei, né, Raíssa? Bora lá cobrar ela. Tava doido pra ver o circo pegar fogo. Aí a Raíssa olhou pra mim e falou assim: vou cobrar mesmo, tô indo lá agora. Pegou o tubo de colar papel que ela tinha na mochila, pediu pra Lívia uma slime que ela sempre levava pra escola, falou que ia dar outra pra ela depois. A Lívia, por inocência, deu a slime e falou assim: amiga, cuidado na hora que tu for brincar com ela, que ela tá velha, ela tá muito gosmenta já, tá? A Raíssa olhou pra mim, deu uma risadinha, abriu o pote da slime, tacou a cola toda ali dentro, misturou, depois que virou uma meleca, uma gosma, ela tampou o pote e falou assim pra mim: bora, Romulo, me leva lá, no primeiro ano do ensino médio, a sala da irmã do Pedro. E a gente já tava quase saindo da nossa sala. E a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da nossa escola, falou assim: ai, ô Pimentel, tu tá indo lá, aqueles metidos do ensino médio? Aqueles abaratós achando que pode ficar mexendo com gente da nossa turma?
aqui não. Prendeu o cabelo, andou na nossa direção assim e falou, vambora. Aí saiu da nossa sala Raíssa Pimentel com a calça arrastando no chão, segurando aqui atrás, ó, um pote cheio de slime. Gabriel de cueca seguindo a gente. Lívia nos acompanhando, achando que a gente tava indo pro refeitório comer. Eu guiando o bonde todo porque eu sabia onde era a sala. E a Giovana, igual um furacão, passando pelo pessoal do corredor. Até que a gente chegou na sala da irmã do Pedro. Na porta tinham 2 moleques e uma menina. Aí um dos moleques falou assim, ei, bem que falaram que vocês iam vir hoje, hein? Mas ninguém vai passar dessa porta aqui não, aqui é só o pessoal do ensino médio. Antes que a gente pudesse responder qualquer coisa, a Giovana passou pela gente, ficou na nossa frente, de frente pros 2 meninos e pra menina, cara a cara, ela falou assim, sai! Não me estressas não, garoto, ninguém te perguntou nada, rala na minha frente. Aí o pessoal deu espaço, a Giovana abriu a porta do primeiro ano e falou assim pra todo mundo, bom dia aí, galera, já tô avisando, entendeu? Essa feiosa aqui veio resolver o negócio e quem se intrometer, eu não vou entender legal, hein? Aí entrou a Raíssa dentro da sala, foi direto na direção da irmã do Pedro, chegou na cara dela e falou assim, você botou cola na minha cadeira e achou que ia ficar por isso mesmo? E a irmã do Pedro cruzou os braços e falou assim, você é patética, né, Raíssa? Essa calça ficou ridícula em você, inclusive. Mas fui eu que colei, e aí, você vai fazer o quê? Aí a Raíssa falou assim, bem calma, eu vou comprar uma calça nova. E você, como é que tu vai fazer com o teu cabelo? Na hora que a irmã do Pedro fez uma cara tipo, meu cabelo? A Raíssa abriu assim um pote de slime e fez assim, ó. Vum. Pegou aqui assim, ó, na cara da menina, no cabelo dela. Aí a Raíssa, de quebra por ser baixinha, se esticou assim e esfregou na cabeça da garota a slime. E a menina não teve reação, ela só ficou assim, ó. Meu cabelo! A Raíssa virou pra mim e pro pessoal que estávamos assistindo de camarote e falou, podemos ir, gente. Ela já entendeu quem é a maluca. E fomos embora. Aí a última a sair da sala foi a Giovana Furacão. Aí a gente fechou a porta, ela fez assim, ó. Passar bem. Pegou na maçaneta da porta e fez assim, ó. Pum! Bateu com uma força. Deu eco na escola inteira. Aí, depois dessa treta toda, o Gabriel foi mandado pra direção porque ficou desfilando de cueca na escola. A irmã do Pedro tentou lavar o cabelo, não adiantou, virou uma gororoba. E depois disso, nunca mais ela se meteu com ninguém da nossa turma. A Raíssa ficou mais respeitada na nossa escola. E até hoje a Lívia não recebeu o slime dela de volta. Oi, enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus. Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças. E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto. Mas eles estavam na minha frente. Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim. Mas eu não estava cagado, não estava com o nariz de palhaço. Aí eu pensei, me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do 6º ano, olhou pra trás e fez assim, ó. Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo. No momento em que eu passei em frente à casa, alguém abriu o portão. Aí saiu uma velha gritando, um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher. Aí eles começaram a gritar comigo, mandando eu caçar o que fazer. Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles. O povo na rua começou a olhar. Uma humilhação. Eu comecei a ficar nervoso, suar frio e falei assim, calmamente, porque eles eram idosos. Escuta aqui, eu já falei que não fui eu. Foram aqueles pivetes daquela escola lá em cima. E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo, eu vou ligar pra polícia. Aí eles falaram que eu tava desrespeitando eles, que eu tava falando alto com eles. E que era mesmo pra eu chamar a polícia. Nem o número da polícia eu sabia. Por fim, eles desistiram e entraram pra dentro de casa. Eu, revoltadíssimo, fui andando, né? Seguindo o meu caminho. Mas fui embora feliz, porque eu não perdi a minha razão, entendeu? Até aquele momento. Voltei 3 casas. Apertei o interfone dos idosos de novo. Corri como nunca antes. Mas, gente, não aperta a campanha dos outros, sai correndo não, que é sacanagem. Eu fiz no calor do momento, entendeu? Me arrependo e não faria de novo. Me arrependo nada, faria assim.